Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Gabuardi e hoje nós vamos aprender os principais passos para você conseguir montar uma carteira de ações para o longo prazo. Antes de começarmos, solta a vinheta. Então turma, quais são os primeiros passos que nós precisamos dar para conseguir montar nossa carteira de ações, que vai me remunerar por 10, 20, 30 anos para frente, montar a carteira para o longuíssimo prazo e conseguir aproveitar todo o benefício que existe no mercado de renda variável. O primeiro passo para isso é constituir uma reserva de emergência em renda fixa. Sim, antes de investir em renda variável, precisamos ter nossa reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É o valor patrimonial que você deixa separado para uma eventualidade, uma perda de emprego, uma troca de um carro, um problema de saúde, algo que tem que ter uma liquidez extremamente alta e um retorno nominal garantido. Usualmente essa reserva vai de 3 a 6 meses dos seus gastos mensais, dependendo do seu perfil, dependendo da sua carreira, e tem que estar investida em algo que tenha liquidez excelente e rentabilidade nominal garantida, como por exemplo o Tesouro Selic. Pelo amor de Cristo, não vão para a poupança. Tem um vídeo aqui falando exatamente porque vocês têm que fugir disso. Mas Matheus, as ações não têm liquidez, não consigo resgatar as ações em D mais 3, daqui 3 dias cai uma boa liquidez. Porém, se você está investindo para o longo prazo, não tem sentido você colocar um valor que você aceita ver oscilar e de repente as ações estão caindo e você tem que resgatá-las porque você precisa do dinheiro e aferir esse prejuízo, sendo que o seu jogo na realidade é para o longo prazo. Você não deixou o tempo fazer o seu efeito e isso é extremamente prejudicial. Cria reserva de emergência. Legal, Matheus, está criado. O que eu faço agora? Agora você tem que entender que você, para investir no longo prazo, você quer ser sócio da empresa, você quer fazer parte do negócio, você acredita no negócio da empresa. E para isso temos que buscar empresas boas, que nos paguem dividendos para podermos reinvestir e inflar o nosso patrimônio. Isso é algo fundamental para quem quer ser acionista de longo prazo, porém muito cuidado. Devemos sim buscar empresas que paguem bons dividendos, porém jamais devemos investir simplesmente pelo pagamento de dividendos. Existem empresas ruins que pagam muitos dividendos e empresas muito boas que pagam poucos dividendos porque estão reinvestindo em si mesmas para crescer. Não é o único critério de decisão, porém é sim um ponto fundamental. Precisamos, na realidade, entender como que a empresa cria valor, quais são os projetos dela, a perspectiva de crescimento e entender como que ela faz dinheiro e como que são os gastos dela, como que a empresa está criando valor para você, acionista. Em termos de dividendo, em breve teremos um vídeo específico explicando o real uso dele, porém entenda que ele é um ponto fundamental, porém ele sozinho não faz nada. Estamos buscando boas empresas. Depois de constituir a reserva de emergência e entender o que você está buscando, você tem que separar um percentual do seu patrimônio para você investir em renda variável. E tem que ser um percentual que você aceita ver oscilar para baixo no curto prazo. Jamais invista pensando no retorno. 10 mil, 10% vira 11, 100 mil, 10% vira 110. A conta não é essa. Você tem que pensar o quanto você aceita ver o seu patrimônio diminuir no curto prazo para ter a possibilidade de no longo prazo ele rentabilizar muito. Se esse é um valor que você de fato aceita, você não vai tomar uma decisão precipitada se de repente a bolsa cair 5, 10, 15, 20%, sendo que é perfeitamente normal a bolsa a cada 4 anos cair 50%. Desde 92 até 2018, ela chegou a cair 5 vezes mais de 50%. Você precisa ter o seu patrimônio um percentual alocado que você aceita oscilar, porque apesar de ela ter caído 5 vezes 50%, daquela época para hoje, ela rentabilizou mais do que 9.000%. Garoto, é de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Só que nesse período não foi uma estrada lisa, foi uma estrada turbulenta. E suportou quem tinha reserva de emergência e separou um percentual do patrimônio que as decisões emocionais não afetavam. Eu já ressaltei bastante esse ponto, porém vale o reforço. Isso deve ser feito através de uma corretora, jamais através do seu banco. Mas Matheus, eu tenho medo de corretora e se ela quebrar eu perder as minhas ações. Você sabia que caso uma corretora venha a quebrar, as suas ações não somem? Elas estão no seu nome, elas são transferidas para outra corretora, outro agente de custódia. Você tem o risco de perda do que está na sua conta corrente, o que está no seu caixa. O que você aplicou em títulos públicos, em ações, você não perde se a corretora quebrar, assumindo que de fato já ocorreu a transação da compra de ações no seu nome. Legal, Matheus, até agora isso foi bem genérico, mas como que eu seleciono de fato uma empresa boa? E é aqui que está o grande pulo do gato.
a hora de selecionar as empresas para você investir. Porque, obviamente, não é uma tarefa trivial nem uma tarefa simples. E a primeira coisa que você tem que separar é que, para o longo prazo, você tem que avaliar a empresa e não a cotação. Uma empresa que está custando R$90 a ação não necessariamente é melhor nem pior uma que está custando 4, 5, 6 reais. Eu conheço muita gente, mas muita gente mesmo, que busca comprar ações baseado no preço. Busca comprar ações que custam R$1 ou menos, porque está perto do zero, não tem muito mais para onde cair e para cima é infinito. Apesar disso matematicamente ter sentido, em termos de estratégia, é a pior coisa do mundo. Porque o que está barato pode ficar mais barato. Se ela está custando R$1 e você colocou 10 mil reais, o seu risco não é R$1, o seu risco são os 10 mil reais. Se ela passa a valer 10 centavos, se ela passa a valer 1 centavo, Matheus, mas de R$1 ela só pode ir para cima. Falar isso pro pessoal da Oi, que chegou a bater R$500, hoje está valendo menos que 2. Para as empresas OGX, que chegaram a valer R$2.000, hoje está abaixo de 2 também. Qualquer perspectiva de retomada, de recuperação, já dizia Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, prefira pagar um preço justo por uma boa empresa do que uma barganha por uma empresa ruim. Nunca se esqueçam disso. Você, como investidor de longo prazo, tem que comprar e investir em empresas da qual você se orgulharia de ser sócio. Esse é um dos pontos-chave. Mas para isso não precisa apenas gostar da empresa. Tem que entender como que ela faz dinheiro, entender se ela tem um diferencial competitivo em relação às outras. Para quem gosta de um pouco mais de técnica, eu recomendo o livro Warren Buffett Análise de Balanços. Ele explica de maneira bem sucinta como que o Warren Buffett analisa o resultado e balanço da empresa e como que ele busca o diferencial competitivo. E um outro livro com uma perspectiva muito boa que todo investidor também tem que ler é O Investidor Inteligente do Graham, que foi o tutor do Warren Buffett em toda a trajetória dele. Legal, Matheus. Tem a reserva de emergência, tem a conta em corretora, selecionei a parcela do meu capital, escolhi as empresas que são boas para investir, que eu quero ser sócio delas, que eu entendi o resultado, entendi como que elas fazem dinheiro e quero investir nelas. Beleza. É agora que você tem que criar a sua estratégia, uma vez que você já conseguiu fazer toda essa seleção. E aqui que está o segundo pulo do gato do investidor de longo prazo. Uma vez que você listou as suas empresas, sejam 5, 10, 15 ou 20, muito provavelmente você não tem todas as empresas ainda. E eu não recomendo que você compre todas de uma vez. A ideia do investidor de longo prazo é que ele faça aportes de capital periodicamente, pode ser mensal, bimestral, quinzenal, você que decide, comprando as ações até que você monte de fato a sua carteira. Por que eu, Matheus, não acho tão interessante comprar tudo de uma vez? Porque você está comprando um momento do mercado. E se aquele momento for o topo histórico e ela cair pelos próximos 3, 4 anos? O risco do investidor é completo. O capital dele não tem um stop como o trade, que é um valor de saída. Então, como que ele dilui o risco? Ele diversifica em setores distintos, mas também ele diversifica no timing de compra. Ao comprar um pouco por mês, você está diluindo o tempo do mercado, de forma que tem sentido para você se proteger de oscilações de curto e médio prazo. E uma vez que você montou a sua carteira, você tem que continuar fazendo aportes de capital periódico. É isso que vai inflar o seu patrimônio. Você fazer aportes mensais ou periódicos que sejam, adquirindo ações de forma que você mantenha o percentual que você se programou para ter em renda variável. De forma que se as ações caírem muito, você vai fazer o quê? Vai comprar mais ações. Você vai fazer o exato oposto que a maioria faz, que é sair no fundo, e vai comprar quando elas caírem, porque você acredita na empresa, e quando elas subirem muito, você vai tomar com mais cautela. Você vai ser mais cauteloso enquanto todo mundo está entrando afobadamente. E além de você fazer as compras periódicas, você pode fazê-las com estratégia. A diversificação não é só ter um monte de empresas diferentes. Se você, por exemplo, dentro das suas 20 empresas tem Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Itaúsa, talvez não tenha sentido você comprar as 4 de uma vez, visto que elas são do mesmo setor, tem uma correlação muito alta, ou seja, costumam andar na mesma direção com muita frequência, você não está diversificando e diluindo o risco. Talvez seja interessante você comprar setores distintos da economia de forma a se blindar, a mitigar o seu risco. Mas, Matheus, quais segmentos eu compro? Quantas empresas em cada segmento? Quantas empresas por mês? Qual o valor que eu coloco? Isso tudo, meus amigos, não existe uma fórmula mágica. Apesar de existirem diversas carteiras prontas, boas, funcionais à venda, e não que sejam carteiras ruins, são carteiras boas, elas não são para você. Vocês viram toda a trajetória para chegar nesse ponto? Cada um tem o seu objetivo, tem o seu perfil. Tem empresas mais agressivas, menos agressivas. Tem carteiras mais diversificadas e menos diversificadas. Não existe o certo, não existe o errado. Você tem que entender o que tem sentido para você, entender esses passos,
fazer o macro de tudo e constituir a sua própria estratégia para o seu objetivo. E o que vai te diferenciar do restante é a sua estratégia, que tem que ser definida antes de você começar. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida sobre ações ou qualquer outro mercado, deixa aqui nos comentários, me acompanhe nas redes sociais. Espero ter contribuído para vocês. Desejo a todos bons investimentos. Até a próxima!